vou falar sobre o ser leigo no contexto atual. Embora a gente já tenha uma noção clara do que significa ser leigo joseleito, mas é sempre muito bom nós termos isso claro. E nós estamos vivendo um tempo desafiador, que é esse tempo de pandemia no Brasil, no mundo, que nos pede uma resposta também, enquanto leigos joseleitos, enquanto padres joseleitos, seminaristas joseleitos, professos, junioristas. A gente precisa dar uma resposta, enquanto joseleito, a essa realidade difícil que nós estamos vivendo. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que o magistério da Igreja tem dito sobre... Deus te abençoe, Ana Paula. O que o magistério da Igreja tem dito sobre os leigos. Vocês devem lembrar que em 2018, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil instituiu o Ano do Laicato. Começou na festa, na solenidade de Corpus Christi, de 2017, e terminou na solenidade de Corpus Christi, de 2018. O objetivo daquele ano do laicato foi pensar sobre o papel do leigo dentro da igreja. E, de modo especial, mostrar a importância do leigo dentro da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de igreja construção, eu estou falando de igreja num sentido mais amplo, igreja corpo místico de Cristo, que somos todos nós. E então a Igreja do Brasil deu um passo a mais. Ela tinha um documento de estudo, número 107, que tratava dos leigos, e transformou esse documento num documento oficial, que é esse documento aqui, 105, que vale a pena todos lerem depois, cujo tema é Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo, tirado de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Acredito que em nossas paróquias, em nossas áreas missionárias, nós ouvimos muito falar sobre esse ano do laicato. Qual é, então, a vocação do leigo e da leiga na igreja? Qual é a sua missão? Acho que vale a pena nós vermos um pouquinho o que as conferências episcopais daqui da América Latina e do Caribe disseram sobre os leigos. Então, em Medellín, isso está no documento de Medellín, número 10, foi dito que os leigos cumprirão mais cabalmente sua missão de fazer com que a igreja aconteça no mundo, na tarefa humana e na história. Então, a gente já vê aí a importância que é dada aos leigos, não somente dentro da igreja, enquanto comunidade eclesial, enquanto templo, enquanto paróquia, enquanto área missionária, mas também na tarefa da construção humana, na tarefa humana e na história. Santo Domingo, no número 98, vai dizer que homens e mulheres da igreja no coração do mundo e homens e mulheres do mundo no coração da igreja. Esses são os leigos. Isso é muito importante e, dando tempo, a gente vai aprofundar isso aqui hoje. Os leigos não são separados do mundo, mas são pessoas do mundo que participam do coração da igreja e pessoas do coração da igreja que participam das realidades do mundo. Isso é muito importante a gente aprofundar, porque hoje nós vivemos um sério desafio, que é o de deixarmos de lado algumas ideologias que estão bem presentes em nossos dias, em nosso tempo, que insistem em fazer uma dicotomia entre a vida eclesial e a vida na igreja, na sociedade. Como se eu só fosse igreja dentro da igreja pedra e não fosse igreja no mundo. Ou como se o que acontece no mundo não dissesse respeito à minha fé também. Depois o documento de Aparecida, que é mais conhecido nosso, que foi da conferência que aconteceu aqui em Aparecida, lá no número 213, vai dizer que com maior abertura de mentalidade, para entender e acolher o ser e o fazer do leigo na igreja, quer por seu batismo e sua confirmação, o leigo é um discípulo e missionário de Jesus Cristo.
Então, o leigo não é apenas discípulo, não é apenas um seguidor de Jesus Cristo, mas é alguém que assume uma missão. Essa missão nós vamos aprofundar aqui hoje, na vida da igreja, na construção humana e na construção da sociedade, como acabamos de ouvir aí o que foi dito pela Conferência de Medellín. São João Paulo II, na exortação apostólica Evangelho Nunciante, de 1975, olha quanto tempo que tem. Ele afirmou o seguinte: com seu peculiar modo de agir, os leigos levam o evangelho para dentro das estruturas do mundo e, agindo em toda parte santamente, consagram a Deus o próprio mundo. A secularidade é a nota característica e própria do leigo e da sua espiritualidade nos vários âmbitos da vida em vista da evangelização. Dele se espera, ou seja, dos leigos se espera, uma grande força criadora em gestos e obras em coerência com o Evangelho. E aí a parte que eu acho fundamental dessa citação do Papa, que é o número 44 da Evangelho Nunciante, a Igreja necessita de cristãos leigos que assumam cargos de dirigentes formados e fundamentados nos princípios e valores da doutrina social da Igreja e na teologia do laicato. Numa síntese, o que a gente pode dizer? O leigo ele consegue chegar a lugares que o padre, o bispo, o papa não consegue chegar. O leigo está inserido de uma forma mais concreta na vida da sociedade do que nós, padres. Nós temos um alcance grande, sobretudo agora que nós estamos aprendendo a utilizar os meios de comunicação, mas nós não conseguimos chegar àquelas pessoas que dos departamentos, nas escolas, nas secretarias de prefeituras, nos órgãos públicos, nos consultórios, onde vocês, leigos e leigas, atuam, trabalham, nas escolas, como eu disse também, vocês chegam muito mais a todos os que ali participam e estão do que nós, que pregamos no altar, temos um trabalho missionário de ir ao encontro dos outros, mas não temos esse alcance que os leigos e leigas têm, que vocês têm. Houve um tempo que o leigo ele foi visto de uma forma muito negativa, de uma forma pejorativa. Ainda hoje, a palavra leiga ela é muito mal interpretada. A gente costuma dizer que, quando nós não conhecemos alguma coisa sobre o assunto, eu sou leigo nesse assunto. Talvez alguns de vocês já tenham utilizado esse termo, eu sou leigo nesse assunto. Ou seja, eu não conheço nada desse assunto, não conheço esse assunto. E aí dá a entender que leigo é aquele que não sabe. E clérigo, padre, diácono, bispo, é aquele que sabe. E não é assim, né? O leigo ele tem, pelo batismo, a sua missão específica na vida da igreja, como os padres, os diáconos, os bispos, têm a sua missão específica na igreja também pelo batismo. Isso não significa que os clérigos, porque tiveram uma formação maior, saibam mais ou sejam mais importantes do que os leigos. Aliás, até vale a pena nós comentarmos que hoje, com o avanço que nós temos tecnológico, com as redes sociais e tudo mais, apesar de muitas vezes nos dar uma rasteira, que nem me deu hoje aqui, né? Os leigos, eles conseguem ter acesso a muitas coisas da vida da igreja que às vezes nem os padres conseguem acompanhar. Ou porque não têm oportunidade, ou porque não querem, ou porque estão atarefados com outras atividades. Mas quantas vezes nós ficamos sabendo de notícias da igreja, do Papa, pronunciamentos, documentos, através dos leigos? Às vezes os padres ainda nem imprimiram porque estão pensando em comprar um documento da igreja, do Papa, uma exortação do Papa, ou um documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Os leigos dizem, padre, eu já imprimi lá em casa, ou eu li no computador, já conheço já. Então, essa ideia de que leigo é aquele que não sabe é uma coisa que a gente precisa tirar do nosso vocabulário. Não é essa a tradução correta para a palavra leiga, ou para a palavra... isso mesmo. Eu vou pular algumas coisas aqui. A partir
de um encontro renovado que os batizados, leigos e leigas, são convidados a fazer com Jesus Cristo, todos nós somos convidados a fazer esse encontro com Jesus Cristo. Mas a partir desse encontro pessoal que os leigos são chamados a fazer com Jesus Cristo, eles são chamados também, e nós também somos chamados, a superar alguns antagonismos que nós vemos muito presentes e que eu já assinalava no início. Um primeiro antagonismo que nós vemos hoje muito presente é o de querer separar a fé da vida. Então, a fé ela é vivida como se fosse uma experiência infinita até o encontro definitivo com Deus no Monte Tabor, e a gente pede a Deus, vamos armar aqui 3 tendas, e a gente não precisa nem de uma tenda para nós. Mas desde que a gente fique aqui com o Senhor e o mundo pegue fogo lá embaixo, para nós está ótimo. Eu não tenho nada a ver com o mundo, não quero me envolver com o mundo, não sou político, não tenho nada a ver com esses problemas da sociedade, não sou eu que compro vacina, não sou eu que sou responsável pela fome no mundo, então que o mundo pegue fogo. Isso é dicotomizar a fé da vida, né? Separar a fé da vida. E uma fé verdadeira é uma fé que é vivida entre fé e vida. Quem é catequista aqui deve se recordar que na década de 80, nós tivemos aqui no Brasil um grande movimento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no sentido de trabalhar para uma catequese renovada. E em que consiste essa catequese renovada? Evangelizar é catequizar, né? Consiste em, cada vez mais, buscar fazer uma interação entre a fé e a vida e ajudar o catequizando, que não é aluno, como nós tratávamos, a entender que aquilo que ele experimenta enquanto fé é para ser assumido em sua vida. E aquilo que ele experimenta na sua vida deve ser também levado para a sua experiência de fé. Hoje se fala muito de um catolicismo funcional. O que é esse catolicismo funcional? É um catolicismo que não interpela, que não chama ninguém para compromissos cotidianos. Isso é muito presente, infelizmente, em alguns grupos religiosos, em algumas igrejas, denominadas igrejas, seitas, que só prometem. Então, você quer isso, você precisa daquilo, você está com prejuízo no seu trabalho, na sua empresa, você está querendo um emprego, você quer passar no vestibular, então procure a Deus que ele vai solucionar seus problemas. Se quiser, inclusive, atravessar a rua sem olhar para os dois lados, ele vai te proteger, não vai fazer com que o carro te atropele. Ou seja, uma fé que nos leva a colocar toda a nossa responsabilidade nos ombros de Deus e não damos nenhuma resposta a Deus. O sol vem a nós, o vosso reino nada a ver e muito menos seja feita a vossa vontade, né? Esse é o catolicismo que hoje é chamado de catolicismo funcional. São aqueles cristãos que vão às missas todos os domingos, aos dias de festa, quando podem, né? Porque agora a gente não está podendo sempre, mas a sua vida muitas vezes é muito distante daquilo que professam, daquilo que celebram. Celebram uma coisa na igreja e vivem outra coisa no mundo. E isso é muito triste a gente perceber, e perceber que cada vez mais cresce o número de pessoas que querem essa fé, que é chamada de fé cômoda, uma fé alienante. Se nós formos olhar para a vida de Jesus Cristo era um homem totalmente voltado para o Pai. Inúmeras vezes vamos encontrar Jesus em oração, em profunda sintonia com o Pai. Eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas isso não o separou do mundo. Não o separou do mundo. Lembrarmos que o ressuscitado, estamos celebrando o tempo pascal, é o mesmo que foi crucificado. O Padre José Luiz, que alguns aqui conheceram, da nossa congregação, que hoje intercede por nós lá do céu, ele, inclusive, tem uma canção que diz que o ressuscitado é o crucificado é o ressuscitado. E é justamente esse o centro da nossa fé.
Nós não podemos apenas adorar a Jesus enquanto ressuscitado, é claro que ele está ressuscitado, mas não podemos esquecer da sua história, que ele se entregou e se entregou na cruz por nós. E que nos disse que aquele que quiser ser seu discípulo deve renunciar a si mesmo e segui-lo. Um outro antagonismo que nós também precisamos superar hoje é o de achar que a igreja é uma espécie de refúgio. É parecido um pouco com o que eu acabei de dizer. O que significa isso? É um lugar onde a gente pode fugir, se esconder. Então, a igreja ela serviria como um anestésico para as nossas experiências. Então, eu saio da missa e digo, nossa, a missa desse padre é tão bonita, é tão boa, me emociona, me faz sentir paz. Agora, a missa do padre Júlio, eu não sinto nada. É uma fé que me leva muito mais para o sentir do que para o agir de Deus em minha vida. Quem é que disse que para Deus agir em minha vida eu preciso me emocionar, preciso sentir alguma coisa misteriosa? Eu posso sentir e sinto, mas não posso reduzir a minha experiência de fé, de encontro com Deus, a minha vivência enquanto leigo, leiga, apenas no sentimento, né? No sentimento. Eu tenho que dar um passo a mais. Cristo, com a sua encarnação, valorizou o mundo e os homens. Ele não desvalorizou o mundo nem os homens. E é por isso que nós também devemos estar cada vez mais inseridos no mundo, transformando o mundo de acordo com as nossas capacidades, os dons que Deus nos deu. Um grande avanço que a Igreja deu no Concílio Vaticano II e que foi, ao longo da história da Igreja, depois da década de 60, inúmeras vezes reforçado, e de modo particular na Conferência de Aparecida, é entender os leigos como sujeitos eclesiais. O que significa isso? Significa dizer que o leigo é chamado a reconciliar toda a realidade humana e a realidade divina em uma mesma pessoa. O cristão, o leigo e leiga, é aquele que vive a realidade divina em sua vida e a realidade humana, não apenas uma realidade. Isso é muito importante nós termos presente. Consequentemente, o leigo é um ser que atua no mundo, é um cidadão. E esse modo dele atuar no mundo deve ser através da experiência de fé que ele tem. Ou seja, é uma experiência que ele faz frutuosa. Isso é que é ser católico. Se o meu jeito de me posicionar, de viver no mundo, não faz a diferença, ou seja, entre o leigo e aqueles que não professam nenhuma fé, não existe diferença no comportamento, no estilo de vida, na forma como tratar o outro, na forma como lidar com as várias situações difíceis da vida. Qual é o sentido dessa fé? A fé sempre tem que me transformar. Por isso que a fé sempre é um convite à conversão, a uma mudança de direção. Aquilo que os gregos chamavam de metanoia, né? Eu sempre estou nesse processo constante de conversão. E por isso, todo ano eu tenho Quaresma, todo ano eu tenho Advento, todo ano eu tenho Páscoa, todo ano eu tenho Semana Santa, porque eu quero crescer na fé. E crescer na fé significa crescer enquanto cristão na igreja, enquanto comunidade eclesial, mas no mundo também. No mundo também. Uma vez ouvi um padre dizer assim, se você quer saber se determinada pessoa, e aí eu insiro a minha participação, né? Padre ou leigo, é de fato alguém temente a Deus, é de fato cristão, faça uma visita aos vizinhos dele. O que os vizinhos dele lhe contar sobre a pessoa, o que escutam, como eles se comportam, como ele se comporta com os parentes, aí vai lhe mostrar se de fato ele é cristão ou não. Porque dentro da igreja tudo é muito bonito, tudo muito fácil, né? Dentro da igreja, todos nós queremos bem uns aos outros. Quando podíamos e quando poderemos, voltaremos a apertar as mãos uns dos outros.
O desafio é aqui fora. O desafio é com aquele que pensa diferente de nós, com aquele que age de uma forma que a gente não gosta, com aquele que escuta a música que eu detesto e põe ela em último volume. Mas ali eu sou chamado a ser também um leigo cristão, portanto. Eu estou buscando falar coisas simples para a gente ver do concreto da vida, né? O documento de Aparecida vai falar sobre o leigo como sujeito eclesial no número 497. O Papa Francisco, ele falando sobre essa dicotomia que existia até certo ponto, até certo tempo entre clérigo e leigo, ele disse assim, ele disse isso em 2016, na Assembleia da Pontifícia Comissão para a América Latina. A igreja não é uma elite de sacerdotes, consagrados e bispos, mas que todos formamos um povo santo, fiel de Deus. Todos nós somos povo de Deus. Nós, por força de expressão, nós padres, e temos vários padres aqui, que bom, né? Nós costumamos falar assim, o povo de Deus, como se nós não fôssemos povo de Deus. Né? Nós somos povo de Deus, como os leigos são. Mas muitas vezes é força de expressão. Mas muitas outras vezes também é um certo preconceito. Como se os leigos fossem inferiores na vida da igreja, como se fossem menos importantes do que os padres, os bispos, os diáconos, né? Eu não falo Papa porque o Papa é bispo, vocês sabem, né? Então, estou falando do Papa também. O Papa Francisco ele diz ainda que afastam-se da verdade os que, sabendo que não temos aqui na Terra uma cidade permanente, mas que vamos em demanda da futura, ou seja, a caminho da cidade futura, pensam que pode, por isso, descuidar os seus deveres terrenos, sem atenderem a que a própria fé ainda os obriga mais a cumpri-los, segundo a vocação própria de cada um. Ou seja, aquelas pessoas que querem a sua salvação, quando muito a salvação da sua família, e esquecem que para que a salvação aconteça, a salvação é consequência da nossa vida. Eu penso, e acredito que não penso errado, né? Não é uma formulação teológica, eu penso que Deus, quando nos encontrarmos com Ele, Ele vai levar em conta a maneira como nós vivemos a nossa fé. E, portanto, o que nos levará para o céu ou para o inferno não é uma sentença de Deus, porque Deus quer a nossa vida. João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Mas o que Deus vai fazer conosco é olhar para a nossa história e ver o que nós fomos dizendo a Ele com a nossa vida. Se com a nossa vida nós fomos mostrando para Ele que nós queríamos o céu, ou se com a nossa vida, com os nossos gestos, omissões, a maneira de lidar com o próximo, nós fomos dizendo que não queríamos o céu. É claro que só Deus sabe o nosso destino final, mas eu penso que Deus vai dar aquilo que nós estamos mostrando com a nossa vida, que nós desejamos e queremos. Então, quem pensa numa realidade apenas vertical e esquece da realidade horizontal, precisa repensar sua experiência de fé enquanto leigo e leiga, porque, como nós sabemos, e acredito que foi dito no encontro passado, a nossa experiência ela é trinitária. E sendo trinitária, o nosso Deus é um Deus comunhão. Não é um Deus egoísta, um Deus individualista, é um Deus comunhão, que nos convida à comunhão com Ele e à comunhão com os outros. Jesus diz: quem ama a Deus a quem não vê, quem diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o irmão a quem vê, é um mentiroso. A cruz é um símbolo muito significativo para nós. Ela é fincada no chão, ela não está flutuando e ela tem uma haste horizontal, onde Jesus, de braços abertos, abraçou toda a humanidade. Ninguém ficou fora do abraço de Jesus, do abraço de Deus. E nós? Cabe no nosso abraço, nós que estamos com tanta saudade de abraçar o outro, cabe no nosso abraço todas as pessoas?
Ou tem pessoas que nós não queremos abraçar? Eu não sou obrigado a ser amigo de todas as pessoas, mas por ser cristão, leigo e leiga, por ser cristão, sacerdote, eu sou obrigado a amar a todos, inclusive quem não me ama. Inclusive quem não me ama. Vamos andar um pouquinho mais, vou pular algumas partes aqui. Na família, no trabalho, na escola, no mundo da política e da cultura, nos movimentos populares e sindicais, nos meios de comunicação, o leigo é chamado a testemunhar pela palavra e pela vida a mensagem de Jesus Cristo. Nessas realidades, é chamado a desempenhar sua missão necessária e insubstituível. Aquilo que eu falava. Se o leigo não cumprir essa missão nesses ambientes, nós, padres, não conseguimos chegar a alcançar aquilo que vocês conseguem alcançar. Não é papel do padre se candidatar a vereador, muito menos a prefeito. Mas os leigos podem se candidatar, não para defender a Igreja Católica, mas para defender os valores do Evangelho. Nós temos cristãos lá no Congresso, mas que estão muito mais para defender os valores da sua igreja do que os valores do Evangelho. Aí vocês vão dizer, mas como que os valores da igreja não são valores do Evangelho? Acontece. Acontece. Nós temos bancada de parlamentares aí de algumas denominações religiosas, que estão muito mais a serviço dos seus interesses enquanto ideais de sua igreja do que a serviço dos valores do Evangelho e, portanto, a serviço de Cristo. Então, pode haver essa incoerência. Por isso, o papel do leigo, além da participação na comunidade eclesial, que é fundamental, o que seria das comunidades sem o papel dos leigos nas pastorais, nos movimentos? A sua grande missão é ser fermento nesses campos da vida e de atuação. Por isso, o título do documento é ser sal da terra e ser luz do mundo. Nesses ambientes, portanto, os leigos devem se empenhar para a construção efetiva do reino. Um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz, como diz o prefácio da solenidade de Cristo Rei. O Concílio Ecumênico Vaticano II, os ensinamentos magisteriais do Papa, insistem na necessidade dos leigos participarem ativamente na construção de uma nova sociedade. É uma responsabilidade só dos leigos? Não. É uma responsabilidade também dos padres. Mas, enquanto leigos, como que os leigos podem fazer isso? Aperfeiçoando os bens criados, sanando os males. Para que isso aconteça, o documento 105, que é esse que eu estou mostrando para vocês, aponta algumas atitudes fundamentais que são necessárias serem assumidas pelos leigos e leigas. A primeira, entender que, como leigos, eles são protagonistas da missão e, portanto, a igreja da qual eles participam é uma igreja missionária e que, pelo batismo, eles são discípulos missionários. E aí insiste o documento que a igreja não pode ficar alheia às grandes preocupações do seu tempo. Estou pulando aqui algumas partes. O nosso diretório para os leigos, no artigo 6º, na letra E, diz: ao tratar de como o leigo Joseleito vive o seu apostolado, o diretório diz que para os leigos, diz a propagação dos valores evangélicos através dos meios de comunicação social, com a supervisão do diretor da comunidade. Então, hoje, existem inúmeras formas de nós fazermos com que a mensagem do evangelho chegue às pessoas. Quem está trabalhando, sobretudo com um testemunho, eu penso que a síntese da palestra nossa hoje, como é que eu posso ser leigo Joseleito no contexto atual? Não existe outra forma de eu ser um leigo Joseleito no contexto atual se não for através do meu testemunho de vida. Muito mais do que aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo. Muito mais do que aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo. É a melhor forma de evangelizar os meus companheiros de trabalho, os meus familiares que não participam da vida da igreja,
A melhor forma é o meu testemunho de vida. Mas nós temos outras formas. E uma das formas que nós temos hoje, e eu acho que é importante fazer esse parênteses, apesar do avançar da hora, eu tinha dito ao Padre Zé que não ia gastar muito tempo, mas a internet me prejudicou. É através dos meios de comunicação. Nós temos leigos e leigas que participam com os nossos padres ou em nome das nossas paróquias, áreas missionárias, de programas de rádio. Pensar na responsabilidade que estão assumindo. Ali não estão falando em nome pessoal, estão falando em nome da igreja. E, portanto, se preparar para falar aquilo que a igreja nos ensina. E para falar aquilo que o mundo precisa ouvir, não é o que o mundo quer ouvir. Lembrando sempre, eu insisto nessa tecla, que o centro da pregação é Jesus Cristo e, portanto, os valores do Evangelho. Não pode ser outra mensagem o nosso programa. Os nossos programas de rádio não podem ser programas de entretenimento, mas tem que ser programas de evangelização. Hoje nós estamos utilizando as redes sociais nas igrejas. Mas se eu for perguntar quem não tem rede social, todos têm. Tanto que nós estamos aqui conectados através de uma rede social. A pergunta que eu faço é: como nós usamos as nossas redes sociais? Se pergunte, por favor. Como você, enquanto leigo joseleito, usa as redes sociais? A forma como você utiliza o Facebook, Instagram, WhatsApp, tem outras coisas mais aí hoje que eu não consigo acompanhar tanto, são formas, você utiliza de uma forma que evangeliza, que leva os valores do evangelho para as pessoas? O que você anuncia é a verdade? Lembrando que, quando eu falo aqui de verdade, o Senhor no meio da gente, né? Quando eu falo de verdade, eu estou falando aqui. E na catequese da Arquidiocese também. Obrigada, e a palavra... Como é que é? Eu não ouvi. Foi alguém que entrou agora, padre. Aí entrou com o som ligado. Eu já desativei. Continue. Certo. Desculpe. Então, quando eu falo verdade, eu estou falando de verdade com letra maiúscula e letra minúscula. Nós utilizamos as nossas redes sociais para falar da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Ou utilizamos as nossas redes sociais só para coisas que não edificam. Eu não estou aqui querendo dizer que a gente deve transformar a nossa rede social num meio onde só fala de fé, só põe textos de fé. Não. A gente pode tratar de assuntos familiares, de outros assuntos. A questão é a forma como nós tratamos, como nós lidamos com as situações da família, como nós lidamos com as situações com os amigos. Uma coisa que eu gosto de dizer muito, que muito diferente de uma conversa é aquilo que você lê. Porque aquilo que você lê leva muito mais em conta do que uma conversa o estado de espírito que você está, o jeito que você está. Às vezes você não está bem e a pessoa escreve de uma forma que você não conseguiu captar aquilo que ele queria transmitir. Isso às vezes gera intriga, gera discórdia, gera divisão, inimizade. Às vezes as pessoas ficam sem se falar e não era nada daquilo. Então, atenção a isso, né? Atenção a isso, ao que nós publicamos e como publicamos, como nós utilizamos, como nos dirigimos aos familiares, aos amigos, aos irmãos de igreja. Utilizar as redes sociais para brigar por causa de política, de político, é o melhor caminho? Por causa de time de futebol? Será que é para isso que as redes sociais servem para nós cristãos? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Às vezes, nossas paróquias, nossas áreas, têm grupos. Nós temos o grupo dos leigos e, às vezes, a gente vê aí algumas coisas que são postadas que, pelo amor de Deus, entre nós também acontece. Mas parece que, às vezes, as pessoas não entenderam ainda para que serve um WhatsApp, um Facebook.
Isso é muito complicado, né? E quando eu falo também de divulgar a verdade, hoje a palavra em moda é a fake news. Existe muita coisa mentirosa e que a gente recebe, nem lê e vai reproduzindo, vai repassando para os outros. E às vezes é uma mentira. Eu, por exemplo, todo ano recebo um convite para rezar pela Síria que o Papa convoca. Esse convite do Papa já foi feito já faz tempo. E tem gente lá convidando. Recebo inúmeras vezes a novena para a festa de Nossa Senhora das Graças. A festa de Nossa Senhora das Graças, mas todo mês eu recebo o convite para a novena de Nossa Senhora das Graças. Não é uma novena, não é uma devoção como nós temos devoção a Nossa Senhora das Graças. São pessoas que nem são leigos e leigas joseleitos, mas que nem sabem qual é o dia de Nossa Senhora das Graças. Depois, às vezes falam coisas até da igreja que não correspondem com a verdade. Dentro desse aspecto de evangelizar através dos meios de comunicação social, que faz parte do nosso carisma operacional, enquanto joseleitos, padres, leigos e leigas, eu pergunto, nós nos alegramos com a alegria da igreja? Com a alegria dos nossos irmãos? Nos entristecemos com as tristezas da igreja, com as tristezas do irmão? O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu vejo, quando acontece, perdão quem é da Bahia, que acha que tem essa palavra como um palavrão. Vou pedir perdão porque eu vou usá-la, porque inclusive está na Bíblia. Desgraça, né? Quando acontece uma desgraça, uma coisa muito ruim, que choca todo mundo, que envolve às vezes a igreja, envolve padre, alguma coisa, é muito comum nós vermos que os primeiros a divulgarem, a publicarem, são os cristãos. Uma vez eu recebi uma mensagem que disse assim: o diabo está muito triste porque ele não está tendo mais o que fazer, porque os próprios cristãos já estão causando divisão entre eles. Diabo vem de diabo, né? Divisor. E quantas vezes nós causamos divisão, até através daquilo que nós publicamos? Hoje existem grupos, e aí eu volto anteriormente, grupos que não aceitam o Concílio Vaticano II, e aí, minha gente, quem não aceita o Concílio Vaticano II pode dizer que é tudo, menos cristão católico. Porque se não aceita o Concílio Vaticano II, não aceita a ação do Espírito Santo na vida da igreja, não aceita que o que aconteceu no Concílio Vaticano II, com a reunião de bispos do mundo inteiro na década de 60, foi por inspiração de Deus, vontade de Deus e iluminado pelo Espírito Santo. E tem pessoas hoje que se denominam católicas, e eu espero que não tenhamos essas pessoas entre os leigos e leigas joseleitos, que não aceitam o Concílio Vaticano II e, pasmem, insistem em achar que o Papa é o Papa Bento XVI, não é o Papa Francisco. Todo respeito, veneração, não no sentido da veneração aos santos, ao Papa Bento XVI. Uma riqueza na vida da igreja. Inclusive, ontem rezei por ele, 94 anos de idade. Mas o nosso Papa é o Papa Francisco, que foi escolhido pela iluminação do Espírito Santo. E aí tem leigos e leigas falando mal, padres também, do Papa, dos bispos, da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma das maiores do mundo, que tem mais de 300 bispos, se acham mais santos do que os santos. Nós somos uma igreja santa e pecadora, mas quando a gente começa a se alegrar com as fragilidades da igreja, divulgar as fragilidades da igreja, criar polêmicas, dividindo a igreja, como aconteceu com a campanha da fraternidade deste ano, eu não sei se nós podemos dizer que somos cristãos e muito menos cristãos católicos, né? Só faço esse comentário porque essas coisas chegam até nós e eu acho que é importante nós termos esse discernimento, né? Eu poderia aqui falar também, por exemplo, que volta e meia nós postamos correntes. Minha gente, católico não acredita em corrente. Reze, se você não rezar,
a graça não vai acontecer na sua vida. Vai te acontecer uma coisa muito ruim. Faça isso, porque se você não fizer, vai te acontecer uma coisa muito ruim. Nós não acreditamos nisso. Não acreditamos nisso. E fico também, às vezes, muito abismado quando vejo que cristãos católicos não conseguem encontrar nos livros da Bíblia um trecho para postar nas suas redes sociais. Acham que já esgotaram tudo que a Bíblia tinha para oferecer e aí vão lá e postam um pensamento de Allan Kardec, de Chico Xavier. Meu pai do céu, olha, eu vou dizer, admirar é uma coisa, mas divulgar aquilo que é espírita, ao invés de divulgar aquilo que é da minha fé, eu não sei se isso é muito mais uma formação ou um desabafo. Se for um desabafo, me perdoem, por favor. Tá bem? O documento 105, voltando para a gente ir concluindo, diz que existem muitos lugares no mundo moderno nos quais os cristãos leigos e leigas agem como sujeitos eclesiais. Eu vou pular uma grande parte aqui, que infelizmente não deu por causa dos problemas que eu tive aqui na internet. Vamos ver quais são esses ambientes que nós podemos atuar. É fundamental nós termos claro que não podemos desencarnar-nos em relação à realidade em que vivemos, do contrário, trairemos a nossa vocação. Se pergunte como pode viver com renovada consciência seu ser fermento nos ambientes da igreja e, mais propriamente, nos lugares e momentos ordinários da vida cotidiana, onde você trabalha, na sua família, nos ambientes públicos. Essa provocação não é minha. Essa provocação aqui é da senhora Linda. Olha que nome bonito, né? Ela falou isso num congresso que aconteceu em Ávila, na Espanha, em 2020, da Ação Católica. E o tema do encontro era realizar o sonho de Deus. Isso foi publicado pelo site do Vaticano. Ela diz que se nós formos transformadores da realidade onde vivemos, da sociedade, então nós somos capazes de estabelecer relações novas com os outros, baseados no perdão, na escuta, no diálogo e no acolhimento. O serviço ao próximo. Não posso dizer que sou um leigo joseleito se eu não estou atento à realidade do próximo. Tantas pessoas que hoje vivem angustiadas, ansiosas, deprimidas e sofrem com essa realidade difícil que nós estamos vivendo, que é a realidade da pandemia. Olha o campo enorme que nós temos para evangelizar enquanto leigos joseleitos. Então, fortalecidos pelo profetismo do Papa Francisco, nós, enquanto cristãos, os leigos e leigas joseleitos, devem trabalhar diante das realidades que contradizem o reino de Deus e insistir em dizer não a uma economia de exclusão. Isso diz o Papa na Evangelii Gaudium. Todas essas citações são da Evangelii Gaudium. Não à cultura do descartável, que descarta as pessoas, os idosos, os pobres. Isso está no número 53. Não à globalização da indiferença, ou seja, cada um por si, Deus por todos. Não à idolatria do dinheiro, à especulação financeira, não ao dinheiro que domina ao invés de servir, não à desigualdade social que gera violência, não à fuga dos compromissos, não ao mundanismo espiritual. O Papa Francisco alerta ainda: não servem as propostas místicas desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário, nem os discursos e ações sociais e pastorais sem uma espiritualidade que transforme o coração. É preciso cultivar sempre um espaço interior que dê sentido cristão ao compromisso e à atividade. Evangelii Gaudium, número 262. Consequentemente, nós não podemos esquecer que a Igreja fez uma opção fundamental pelos pobres.
Portanto, a nossa igreja tem que ser uma igreja dos pobres para os pobres, onde os pobres têm lugar e onde eles são os principais destinatários da nossa ação evangelizadora. Aqui está a essência do nosso carisma. A ti eu deixei meu pobre, tu serás a ajuda do órfão. Se nós pedimos a Deus, não me lances longe da tua face, Senhor, como é que nós vamos virar a nossa face para o irmão que sofre? Se pedimos para Deus não virar a face dele para nós que sofremos. Eu tenho direito de pedir a Deus para não virar a face diante das minhas realidades difíceis, se eu viro a minha face para as realidades difíceis dos meus irmãos? Diz a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil que a igreja é a comunhão dos libertos para uma vida nova, voltada sempre para o serviço, em harmonia e respeito perante o outro que sofre as mazelas de uma sociedade excludente. O diretório nosso vai dizer no número 5º, o diretório dos leigos joseleitos: à luz das inspirações bíblicas, não me lances longe de tua face, Senhor, e a ti eu deixei o meu pobre, tu serás a ajuda do órfão. O grupo dos leigos joseleitos tem como distintivo. O que vai, então, vai ser a característica que vai torná-los diferentes dos outros leigos que atuam na igreja? Esse aqui é o fundamental. A busca de intensa união com Deus, da humildade e simplicidade de São José, a solicitude para com os pobres, configurados nos órfãos, pupila dos olhos de Deus, e a dedicação aos jovens, às vocações religiosas e sacerdotais e à caridade fraterna. Então, como ser joseleito no contexto atual? Não mudou muito do tempo do padre Gumercindo. Ainda hoje existe e tem aumentado a pobreza. Ainda hoje existem irmãos que precisam da nossa solidariedade, da nossa compaixão, ou seja, sentir a dor do outro. Hoje nós ouvimos que morreu no Brasil 3.000 e poucas pessoas, 4.000 pessoas por dia. Isso não nos toca mais. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão se isso não me toca? Se eu estou banalizando a morte e banalizando a vida. Banalizando a morte no sentido de, morreu fulano. Foi. Morreram 4.000 pessoas. Foi. E banalizar a vida, não cuidar de mim, não cuidar do outro. Essa questão da aglomeração que a gente vê que está acontecendo. Olha só essa notícia aqui. Olha. Em 5 anos, aumentou em cerca de 3 milhões o número de pessoas no país em situação de insegurança alimentar grave. Ou seja, em 5 anos, aumentou em 3 milhões o número de pessoas que passam fome. Desses 3 milhões, grande parte está no Brasil. Um outro número assustador vem do Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal. São mais de 14 milhões de famílias que vivem na extrema pobreza e estão cadastradas no programa do governo. 14 milhões. Isso corresponde a 39 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza no Brasil. Isso são dados do Ministério da Cidadania. Essas famílias vivem com uma renda per capita de até R$ 89,00 por mês. Vocês já pensaram o que é uma família só ter R$ 89,00 para viver? Nós temos muitas iniciativas no sentido de partilhar cestas, comida, pão. Será que esse momento de pandemia não é um momento de nós, enquanto leigos joseleitos, ampliarmos isso para todos os grupos? Quem não fez nenhuma iniciativa ainda, começar a fazer? Será que em nossas paróquias, áreas, em todas as nossas obras, não existem pessoas próximas que estão também passando por dificuldades? É uma coisa a se pensar. Quais são os lugares que nós somos convidados, portanto, hoje a nos fazermos presentes enquanto leigos joseleitos? Seriam os areópagos modernos. As grandes cidades,
o mundo das migrações, a pobreza, o empenho pela paz, o desenvolvimento e a libertação dos povos, sobretudo das minorias, a promoção da mulher e da criança, problemas da época de Jesus que continuam até hoje, né? O preconceito com as mulheres e com as crianças, a valorização da força da juventude, a pesquisa científica, valorizar a pesquisa científica. A ciência trabalha a partir de um dom dado por Deus, ela não trabalha contra Deus. As relações internacionais, o turismo, tantos outros mundos que o Papa Francisco cita na Evangelii Gaudium. Para encerrar, porque nós já estamos próximos do nosso final, tudo isso só é possível através de uma espiritualidade encarnada. O que significa isso? Nós precisamos lembrar que o mesmo Jesus que diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele também disse que ele é a videira e nós somos os ramos. Separados de Jesus, nós vamos ser assistencialistas, vamos ser uma ONG, não vamos ser igreja. Não tem como ser leigo e leiga Joseleita no mundo de hoje, em tempo nenhum, se não estivermos unidos a Jesus. Ninguém é capaz de oferecer aquilo que não tem. Então, valorizar a espiritualidade. Mais do que nunca, essa intimidade com Deus, valorizar o nosso tempo de oração, estar com Deus, rezar, fazer essa experiência de encontro com Deus. Quanto mais nos encontrarmos com Deus, mais iremos ter encontro com os outros. Mais vamos ter esse desejo de ir ao encontro dos nossos irmãos de congregação e dos nossos irmãos que precisam da nossa atenção. Encerrando, Padre Isaías, quero concluir citando o que o diretório dos leigos afirma aqui no número 6. À luz do carisma Joseleito, o grupo dos leigos Joseleitos vive o seu apostolado mediante difusão da doutrina cristã e educação da infância e da juventude, solidariedade e promoção dos pobres, sobretudo dos órfãos e dos idosos, cooperação na pastoral vocacional, desenvolvimento de trabalhos de atividade profissionalizante entre os meios urbanos e rurais, propagação dos valores evangélicos através dos meios de comunicação, já falamos sobre isso, e atuação nas pastorais e movimentos das paróquias. Número 7 diz, o artigo 7º, além disso, os leigos joseleitos podem realizar o seu empenho apostólico em obras da congregação. Alguém quer fazer algum comentário? Pulei muita parte aqui, perdão, mas alguém quer fazer algum comentário? Pergunta? Agora veja, eu vou para aí. Olha lá a bola. Acionou um. A bola foi pro lado. Olha lá. Ninguém? Olha lá. Tem um microfone ligado aí, hein? Bom, ô Padre Júlio, a gente quer agradecer muito, porque eu acredito que o senhor já nos deu pistas, abriu assim um horizonte para que a gente pudesse atuar. Eu acho que era isso que eu tinha como proposta, né? Ser leigo Joseleito, qual é o nosso espaço, qual é a nossa missão, onde a gente pode atuar? E isso veio já como resposta na sua fala, não é? Então, já veio bastante dicas. O que é ser leigo na igreja, o que é ser leigo na congregação dos Joseleitos. Então, eu acredito que foi bom. Para nós, eu só tenho aqui a agradecer, porque atendeu, não teria mais nenhuma pergunta, porque era exatamente isso que o senhor disse para nós, tá certo? Mas aí, será que os nossos leigos têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para o Padre Júlio? Nós ainda temos 2 minutos, olha, para 4h30. Tá? Oi, Padre. Tiago, diga. Tiago Salles, tudo bem? Tudo bem. Que bom, gostei muito do comentário do Padre. Eu digo que nós, cristãos, devemos fazer um combate muito firme à mentira, como o Padre falou, reforçando, e devemos fazer o nosso combate
também político. Político que eu digo enquanto pessoas pensantes em defesa de uma sociedade mais equilibrada. Cristo ele morreu por conta de defender uma sociedade mais equilibrada em favor dos pobres. Então, eu creio que nós devemos assumir isso com mais responsabilidade. Durante um período um pouco longo, nós ficamos sem poder falar. Eu me lembro bem de todo mundo, né, que quando a gente queria falar, alguém já levantava pedras e jogava na gente. Graças a Deus, hoje a gente está podendo falar melhor. Então, e vamos falando o que é verdade, independente se vai fazer bem ou mal a determinada situação política. Então, a verdade de Cristo, a gente sabe o que é. Sabe que a verdade de Cristo é botar a espada na bainha, que quem vive pela espada vai morrer por ela. Não dá para a gente fazer propaganda de Jesus com arminha na mão. Cristo é Cristo, sem arma, ele é arma que eu diria que não é arma. Na verdade, é o amor, aquele que liberta. Então, padre, é nesse sentido. Obrigado. Estou muito feliz de ter participado mais uma vez. Se a gente for falar, a gente fala a tarde toda. Um beijo, padre Júlio. Parabéns pela unção que o senhor discerniu essa tarde para nós. Obrigado. Tiago, eu agradeço e quero aproveitar a sua fala para lembrar uma coisa que o Papa Francisco afirmou recentemente. Querem colocar na nossa cabeça que falar de pobre, trabalhar em favor dos pobres, justiça social, isso é comunismo. E o Papa Francisco, que está atento à realidade do mundo inteiro, ele disse isso recentemente, que isso não é comunismo, isso é evangelho puro. Quem não faz isso pode não ser comunista, mas também não é cristão. Quem não olha para os pobres, para a necessidade dos pobres e não parte do discurso para a prática, pode não ser comunista, mas também não é cristão. É justo, padre, é justo. A gente não pode abrir a boca para falar uma coisa que seja mais humana, que é comunista, e as pessoas não sabem nem o que é comunismo. Eu não sou comunista, eu sou cristão, só para ficar claro. Eu digo para todo mundo, ou é cristão ou é comunista. Se o comunismo absorveu aspectos cristãos e alguém coloca em prática, tudo bem. Mas as pessoas deixaram de entender o que é o cristianismo e confundem. E com tanta mentira e tanta loucura, e tanta fake news, ninguém perdeu-se a noção do que é comunismo. Não, eu sempre digo que eu sou cristão. O comunismo, quando ele chega a ser ateu, eu deixei de ser, acabou. Eu não sou ateu. Não, se o comunismo leva a ser ateu, então eu sou cristão. Então, mas se aspectos cristãos, se uma pessoa faz o bem à outra, parabéns, meu amigo. Simples assim. É isso, padre. Obrigado. A fala do padre é essa mesmo, eu tinha lido. E o padre, o Papa, há uns 3 ou 4 anos atrás, ele lançou, eu não sei se é artigo, mas ele falava que sobre o socialismo, fazia uma forte crítica, porque as pessoas ficam dizendo que o Papa é comunista, socialista. Não entenderam o pensamento do Papa, não entenderam. E já vi, inclusive, padre, bispos fazendo fala, criticando o Concílio Vaticano, sabe? Coisa terrível. Então, o diácono que eu conheço, que de alguma forma ele quer tecer uma crítica para o Papa. E, meu amigo, eu digo para ele, se você é cristão, você não pode fazer isso. Se a tua crítica é uma crítica contundente dentro da postura de um cristão que critica algo para o crescimento cristão, é uma coisa. Mas ele colocar o Papa enquanto comunista, socialista... Não. Por favor, isso não é cristão. É isso, padre. Uma boa tarde, obrigado. Oi, padre. Oi. Valeu, quem está falando?
Oi, padre. Oi. Socorro. Olá, sim, Socorro. daqui. Está embaixo do Padre Isaías aqui para mim. Olá, Padre Júlio. Que bom lhe ver restaurado, com saúde. Rezei muito pelo senhor. Muito obrigado. Eu no início vi o Padre Enésio, mas depois ele sumiu, saiu de cena, mas eu quero deixar um grande abraço para ele. E quanto a tudo que o senhor disse, e o Tiago falou muito aí, tem umas palavras hoje em dia que elas saíram de dentro do dicionário, e uma delas é comunismo, e tem moda. Mas lembrando que servir ao pobre, fazer a caridade, não é comunismo. Eu vou dizer uma frase de Santa Rosa de Lima. Ela dizia que, quando eu dou algo ao pobre, quando eu ajudo o pobre, eu devolvi aquilo que lhe é de direito. Isso mesmo, Socorro. Meu povo, abram as vossas câmeras para Padre, estou aqui. fazer a